como eu estava falando, gente, eu escolhi uma mãe, eu tenho muitas para conversar ainda, mas até difícil escolher, né? São 14 anos trabalhando na reabilitação visual, são histórias muito lindas que eu tenho, né? A maioria. E eu escolhi hoje para falar da Fifi, que é a Rebeca, filha da Gleice. Porque a Fifi, eu escolhi uma menina que passou por todos os terapeutas da reabilitação visual no CREI. Ela começou com o Alves, depois passou por mim e eu fui embora e ficou com o Marcelo. Não foi? Foi. Então, Isso mesmo. foi um prazer de conhecê-la. E meus colegas que estão online aí, qualquer observação é muito bem-vinda. Então, obrigada, Gleice, por ter aceitado esse convite. Viu? Agradeço a presença de todo mundo aí na minha live também. Essa live... Põe o dedo no porquinho pra ti. Muito bem! E agora? Tem um neném azul? Cadê? Põe o dedo nele. Essa live, pessoal, eu pretendo fazer outras de bate-papo, às vezes com mãe, outras de conteúdo, que a minha intenção é apresentar os resultados e as transformações que a estimulação visual faz na vida da pessoa com baixa visão. Certo? Por isso, mamãe aqui hoje, né? Eu estou falando para pais, mães, para mães e pais de crianças que têm deficiência visual, que ainda não conhecem essa possibilidade de desenvolver a visão nos seus filhos, também para os colegas, né? Para os formandos, para a sociedade em geral. Certinho? Preparada? Acho que sim. Bom, sempre alguma aula minha, Gleice, pessoal, alguma palestra, eu gosto muito de partir para uma ilustração. Geralmente eu mostro uma prática, né? Hoje, a ilustração melhor é uma mãe. É a ilustração prática aqui do resultado para falar para a gente das transformações que a gente viu acontecer na vida da Fifi, da Rebequinha, né? É verdade. E mãe é quem acompanha mais de perto a terapia, né? E é quem sente bem de pertinho a evolução, por menor que ela seja, que pode parecer muito pequena e que traz benefícios imensuráveis. Certinho? Certinho. Então, a estimulação visual ela é um programa de estímulos específicos para cada caso, gente. E não tem um protocolo a ser seguido, dada a singularidade que tem o sistema visual tão complexo e cada patologia, né? Então, a Rebeca, ela é uma criança que teve o diagnóstico de incontinência pigmentar, né? Gleice, se eu falar alguma coisa faltar ou errar, você me corrige. Tá bom. Ela tem incontinência pigmentar. A incontinência pigmentar é uma síndrome muito rara, ligada ao cromossomo X. Uhum. Então, o prejuízo maior é para a visão, né? O aspecto visual mais prejudicado, mais grave, mas ela também acomete pelos, né? Cabelo, dente, pele, sistema nervoso central, pode atrapalhar o desenvolvimento cognitivo, intelectual, né? Isso. A Rebeca, oi? Isso mesmo. Isso, né? A Rebeca teve um pouquinho de alteração em desenvolvimento motor, acho que no aspecto odontológico, né? Mas o principal realmente foi o aspecto visual. Foi, visão. Isso? Isso mesmo. Então, a incontinência pigmentar, ela já é detectada logo ao nascimento, certo, Gleice? Na verdade, a da Rebeca, ela foi, né, diagnosticada com 7 dias de vida, né, por uma dermatologista. Só que quando ela nasceu, ninguém sabia falar o que ela tinha, porque a primeira fase da doença vem na pele, então a gente nunca imaginou. E, na verdade, ela pode ser diagnosticada, a médica falou na época, a partir de 6 meses a 1 ano. A da Rebeca, ela foi diagnosticada com 7 dias. Então, a gente já começou a procurar ajuda. Mas até 1 ano de idade, a gente não sabia realmente o que
a síndrome poderia causar, né? Então, a gente teve que esperar acontecer para os médicos falarem assim, não, realmente ela vai ter alguns sintomas da síndrome. Pode ser que sim, pode ser que não. Tinha passado pelo oftalmologista? Não. A Rebeca, ela passou por oftalmologista no CRER, quando a gente foi encaminhada para lá, porque até então a gente... Não fez teste do olhinho? Não, fez teste do olhinho quando ela nasceu e diagnosticou tudo normal, não teve nada. Então, a gente só descobriu mesmo. Esse teste do olhinho deu ruim. Foi. Verdade. Então, tá aí a importância para começar, gente. Teste do olhinho. Toda criança tem que fazer o teste do olhinho. Respondendo aí, é síndrome da incontinência pigmentar. Perguntar. Toda a primeira consulta da criança tem que acontecer nos primeiros meses, né? Quanto antes, melhor. E repetir até 1 ano de vida, 6 em 6 meses, parece, dentro do primeiro ano, né? E depois, 1 vez por ano, se houver algum diagnóstico a critério oftalmológico, né? Oftalmopediatra, e o testinho do olhinho. Pena que esse aí deu ruim, né? Você fez, porque a incontinência pigmentar, ela traz... É tão grave o visual que ela traz alterações como microoftalmia, né, que é o globo ocular pequenininho, catarata, a Rebeca não teve, né, Gleice? Não, mas ela, quando a gente foi pro CRER, que a gente fez a primeira consulta oftalmológica lá, eles já diagnosticaram que o nervo óptico dela já estava pálido. Exatamente, ela tem uma atrofia de nervo óptico. Né? E aí, a médica até perguntou se a gente já tinha esse diagnóstico. Eu falei, não, a gente nem sabia. E a gente ficou até meio perdido. É congênito, alterações vasculares na retina que podem ocasionar o descolamento da retina, nistagmo, estrabismo. E resumindo, ele deixa uma deficiência visual, né? Que é permanente ou a cegueira permanente, né? Mas a deficiência visual pode ser uma baixa visão leve, né? Ou o objetivo nosso é alcançar até a visão total. Quando tem uma palidez de nervo óptico, né? O nervo óptico não desenvolveu direito, a gente já espera que fique com alguma baixa visão. E até chegar no diagnóstico, Gleice, como é que foi? Você percebeu alguma coisa no olhar da Rebeca? Então, a gente percebeu, ela já tinha 1 mês já, quando a gente percebeu que o olhinho dela já estava com estrabismo. Que, no entanto, eu tenho um irmão em casa que tem estrabismo e quando ele foi pequeno ele não teve essa direção, né? Minha mãe não teve essa direção. Então, com 30 dias, minha mãe falou, olha, tem que ver o que está acontecendo porque ela está olhando torto, então a gente já tem que olhar. Então, como a gente já estava esperando a vaga do CRER, a gente ficou mais preocupada com a parte neurológica dela. Então, foi 1 ano só procurando neuro e consultando com neurologista, dermatologista, mas oftalmologista a gente não procurou. E aí foi quando, lá no CRER, ela foi diagnosticada também com o estrabismo, né? E fica tremendo, o olhinho estagma também. Acontece muito, infelizmente, de chegar criança com deficiência visual grave e passou pelo teste do olhinho e estava tudo ok, realmente, a deficiência visual era central, né? Então, ficar de olho no comportamento do filho, o menor sinal é muito importante. A Rebeca, como ela tem um olho bom, né? Então, ela passa um pouco despercebido, porque com o olho bom ela conseguia fazer muitas coisas, às vezes, mas ela tinha algum atraso? Você sentia que ela tinha dificuldade, aproximava muito para olhar? Ou quando o bebezinho antes de começar, né? Se ela tinha dificuldades para seguir, para brincar. Sim, tinha bastante dificuldade para correr, ela tinha dificuldade para andar. Às vezes ela queria ir num lugar e não ia sozinha, às vezes ela queria que a gente fosse junto com ela. Então, assim, ela andou com 11 meses, só que, assim, aquele andar meio que ela não ia sozinha, ela não tinha segurança. Não teve segurança. Não. E como é que foi para você, Gleice, quando você recebe um diagnóstico, e um diagnóstico raro, né? E você percebeu sua filha com dificuldade. Como que foi isso para sua família? Foi complicado.
Na verdade, assim, graças a Deus, Deus me deu muita força, porque eu, assim, sabe aquela coisa que você sabia, você recebeu o diagnóstico, mas você não aceitava? Você falava assim, não tem lógica. Então, assim, no começo foi muito difícil, mas depois eu falei, não, vamos, já que a gente tem que correr atrás, vamos ver o que a gente precisa ser Aceitou. feito, né? Então, foi quando, assim, a maior dificuldade foi do meu esposo, que meu esposo não aceitava o diagnóstico dela. Então, ele não aceitava de jeito nenhum. Então, assim, praticamente eu tive que correr mesmo atrás. Às vezes ele me acompanhava emburrado, mas ele ia. Mas ele não aceitou o diagnóstico dela de jeito nenhum. Então, foi o que mais, assim, causou mesmo foi essa questão para mim. O que foi mais difícil para mim foi isso, que ele não aceitava e o restante tudo aceitava. E ele não aceitava. Então, isso foi bem complicado. Cris está falando ali que também aconteceu com ela. Foi do teste do olhinho, tá tudo ok, Cris? Carla, ela hoje vai fazer 6 anos. A Rebeca, não é? 6 anos em novembro. 6 anos. Bom, então ela tinha uma visão funcional um pouco limitada, ela brincava normalmente, ou ela tinha um pouco de dificuldade para brincar, para interagir com crianças, a comunicação, o desenvolvimento motor. Teve dificuldade em todos os aspectos? Ela batia nas coisas, às vezes ela saía correndo assim, com aquela segurança e pá, batia em alguma coisa, aí ela já retraía, não queria brincar mais. Quando ela começou a estudar também foi da mesma forma. Ela já não queria ir para a escola de óculos, às vezes não enxergava o quadro, então tudo isso... E ela foi confundida com preguiça ou dificuldade de aprendizado? Então, não, porque ela já foi com o diagnóstico e eu fui conversei com a diretora da escola e falei, olha, realmente ela tem uma dificuldade, né? Ela tem 70% da visão do olho direito já diagnosticado que ela não tem. Então, assim, as professoras percebiam que ela tinha dificuldade na hora do recreio, de brincar com as coleguinhas, às vezes de correr, essas coisas, e enxergar no quadro. Mas em questão de preguiça, esses trem, não, porque eu já fui firme para a escola já. Isso é muito bom. Tá, a Cris aqui está falando que o teste do olhinho ok 3 vezes, né, Cris? Aí a mãe tem que ficar muito atenta, gente, porque às vezes o teste do olhinho dá ok lá, mas a gente percebe que tem alguma coisa errada e insiste. Eu sei a história da Cristiane ali, ela é fisioterapeuta, percebeu que tinha qualquer coisa errada, e insistiu, né? Até achar um teste do olhinho bom. Eu acho que, assim, realmente, muito, muito importante. Depois de tudo que eu passei com a Rebeca, todas as mães que chegam em mim, eu conto a minha história e falo, olha, não deixa um diagnóstico só. Se você achar instinto de mãe, eu acho que nunca dá errado. E desde o começo eu tive esse instinto. Então, eu acho que fisioterapia, no caso... O oftalmologista, né, é muito, muito importante na vida da criança. Realmente tem, sim. Eu conheço pais hoje que tem criança com 6 anos de idade e nunca levou no oftalmologista. E eu fico assim, como você nunca levou? Acontece muito. Bom, então a Fifi, ela entrou lá no CRE com 1 ano de idade, não foi? Foi, 1 ano. Ela tinha uma visão, o olho esquerdo dela era uma visão muito baixa, era 22.700, traduzindo isso aí para todo mundo que não tem obrigação de saber isso, ela via vulto só com o olho esquerdo. Então, quando... direita à esquerda mesmo. À esquerda, Então, quando precisava, por exemplo, fazer a acuidade visual, tem que tampar um olho para ver, né, o monocular, quanto que o olho está enxergando, quanto que é o outro. Então, era muito nervosa. Às vezes nem conseguia. Ela ficava muito nervosa quando tampava o olho bom, porque ela sofria muito, chorava, era uma crise difícil. Ela se sentia perdida. Então, a gente começou com a estimulação visual, não foi? Foi. E a Rebeca hoje está com 6 anos. Ela está sem estimulação visual há pouco tempo, não é? Foi, a gente teve a alta, né? Ano passado, final do ano passado. Nos prontuários dela, eu lembro que ela estava com a previsão de alta, que ela estava com a visão, acho que se eu não me engano, até acima do normal para aquela idade. Não? Mesmo. O prognóstico, Gleice, eu lembro que você me falou de alguns profissionais que olhavam para ela e falavam o quê? Sobre ela estar enxergando bem.
inacreditável. Eles falavam assim, não tem como ela enxergar, não tem como, essa síndrome que ela tem que perder a visão. Então, assim, eu ficava até assustada, porque mas isso foi depois que a gente começou a estimulação. Porque quando a gente começou a estimulação, eu não fiquei só na médica lá do CRER, levei ela em outras 2 profissionais fora do CRER, e as 2 falou a mesma coisa, deu o mesmo diagnóstico. Falou assim, olha, quando ela inteirar 5 anos, ela já não vai enxergar mais. Então, assim, eu ficava assustada com os médicos. E aí, graças a Deus, com a estimulação, nossa. Respondendo a pergunta, ela tinha 22.700. Era uma percepção de vulto, né? Bem ruim. Eu lembro muito bem disso. E como é uma síndrome muito rara, eu, como retardadora visual, já exclusivamente, né, tem 14 anos que eu trabalho exclusivamente com a reabilitação visual, só na oftalmologia. Eu ainda não tinha conhecido a incontinência pigmentar. E tratei, né, como a gente dá uma estudadinha lá, em algo que a gente nunca viu, junta os conhecimentos, pensa direitinho, consegue conduzir um tratamento muito minucioso, né? A estimulação visual não é só brincar. Isso é uma coisa que sempre isso mesmo, diagnóstico não é destino, né, Carla? Estimulação não é brincar, né, gente? A gente não vai só jogar a luz lá no córtex visual, não. Então, a gente tem objetivos a tratar com isso. E a visão tem muitas funções, né? A visão, na verdade, ela está em quase tudo que a gente faz. Né? Então, ela encadeia estímulos em todas as outras áreas, e tem várias áreas também do córtex ali, e são funções que a gente alcança quando estimula, né, a área da visão. E a Rebeca, ela foi uma menina que ficou muito esperta, né? Só era meio geniosa no comecinho. Tinha dia que eu tava via. Mas, Gleice, tem até no meu Instagram, acho que tem um videozinho dela correndo lá no corredor do CRER pra me abraçar. E ela correndo daquele jeito, eu acho lindo demais. Né? Então, e hoje, uma coisa muito importante, Gleice, que eu queria que você falasse, é o seguinte. Como que está o cognitivo, o comportamento, o desenvolvimento intelectual dela, como que está ela hoje na escola? Então, a Rebeca, ela tem uma inteligência acima da idade dela, né? Ela tem 5 anos, mas ela tem uma inteligência de uma criança acima da idade. Então, assim, graças a Deus na escola, ela é muito, muito esperta, muito mesmo, assim. As professoras falam, Gleice, não tem lógica uma criança de 5 anos ser esperta desse jeito, né? Que, no entanto, quando ela começou a estudar, a gente ainda estava no CRER, né? E aí a gente voltou no neuro dela lá, e ele até fez um exame, fez alguns testes com ela, para saber por que ela era desse jeito. Que ele falava, nossa, essa menina é muito esperta para essa síndrome. Com essa visão desse jeito, ela é muito, muito esperta. Então, ele realmente, até com o diagnóstico dela, da visão mesmo, ele falava, olha, realmente é incrível, o trabalho está sendo feito muito bem feito e tudo. Até uma coisa que eu quero falar, Érica, que voltando um pouquinho atrás, sobre as suas terapias, né? Que a gente ia no CRER uma vez por semana, que por sinal eu acho que é muito, muito pouco. Eu acho que teria que ser mais vezes, assim, né, com a terapia visual, pelo menos umas 3 vezes por semana. Tanto que é importante. E os exercícios que você passava para mim fazer em casa com ela. Então, realmente era assim, a evolução de uma semana para outra, que a gente chegava lá, você falava. E o mais interessante, gente, é que ela sabia quando a gente não fazia, tá? Em casa. Quando a gente chegava lá e você não fez certinho em casa, né? E realmente, às vezes eu não tinha feito a terapia certinha. E isso é muito, muito visível mesmo. Então, fez muita diferença, muita mesmo. Ouvi que ela ia ficar cega e que ela enxerga normal. Ouvi que ela ia ter um atraso cognitivo e ela tem você recebe um diagnóstico de que ela tem altas habilidades, né, para a idade dela. Isso é uma vitória para todo mundo, para a gente, para a família. Como que
Como que foi, Gleice, à medida que você começou a perceber o desenvolvimento dela, a partir da estimulação visual, quando ela começou a ganhar mais visão, o que que foi mudando? Fala agora da transformação disso na sua vida, a vida dela. Nossa, eu acho que assim, foi algo não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Cada vitória dela, igual. As primeiras vezes que ela. Porque ela começou a usar o óculos, né? E antes ela não tinha um óculos, aí era sem óculos. E aí ela começou a usar o óculos. Mesmo com óculos ou sem óculos, a primeira vez que ela correu sem bater em nada, até ela parou assim e ficou, uai, viu? Eu enxergo. Ela fala pra todo mundo que ela enxerga muito bem. Então, assim, são coisas tão pequenas que às vezes quem vê de fora fala, ah, toda criança faz isso. Mas pra gente que teve o diagnóstico pra falar assim, olha, ela não vai enxergar mais, ou então ela vai ficar cega de um olho, nossa, só tem uma palavra, gratidão. Primeiramente a Deus e todos os profissionais que realmente cuidou dela. Isso mesmo, estimulação visual. Resumo nessa palavra. Auxiliei, Marcela. Isso que a menina está falando aí é a coisa que a gente mais ouve, gente. A estimulação visual mudou a vida do meu filho em todas as esferas. E isso é justamente o que eu falei aqui há pouco tempo atrás. A visão, ela é o sentido integrador, né? Ele alcança várias áreas, ele dispara várias funções. Se a gente conhecer certinho como funciona o cérebro, as áreas cerebrais, e souber trabalhar, a gente não tem só crianças que enxergam, a gente não tem só crianças que têm acuidade visual, a gente tem crianças espertas, né, Gleice? Tem. A gente supera expectativas, a gente supera diagnóstico, né, Carla? E a estimulação visual, ela é uma peça fundamental nisso aí. Quando uma criança tem baixa visão, que é deficiência central, ou que tem alguma coisa estrutural, né, segmento do olho, e que já fez a correção óptica, e que a visão ainda continua baixa, a única coisa que isso pode ser feita, a única coisa mesmo, é a estimulação visual. E eu queria que muitas mães que estão aqui ouvindo, colegas mesmo, que conseguirem perceber algum sinal no seu paciente de qualquer dúvida no comportamento visual, não está satisfatório, orienta para procurar um oftalmopediatra, fala sobre a estimulação visual, né? E os terapeutas também que trabalham com isso, eu já tenho colegas aqui na live aí, que já sabem, né? E para as mães, mais um recadinho. A adesão da família à terapia é fundamental. É quase chover numa olhada falar isso, porque mãe já chega procurando, né? Já é uma leoa e quer fazer tudo. Mas tem algumas que tem, assim, acontece de ter mãe, às vezes, que não acredita que vai melhorar, meu filho é cego, ele vai enxergar? Vai, seu filho é cego, ele vai enxergar. Então, às vezes, a surpresa é muito grande. Às vezes, a mãe não conhece, não chegou até ela a notícia de que ela pode fazer o filho dela enxergar, que ela só precisa tratar, né? Só precisa passar por um oftalmopediatra e ser conduzido para estimulação visual. Tá certo? Gleice, você tem mais alguma observação para falar para a gente? Tenho. Você até comentou aí que a visão é tudo, né? Realmente. A Rebeca, ela melhorou tudo, tudo mesmo, assim. Questão de humor, né? Como você falou, ela ficava muito nervosa. Ela era uma criança muito... Qualquer coisa chorava, por tudo ela chorava. Tudo que ela ia fazer, às vezes não conseguia, ficava extremamente nervosa. Então, assim, realmente a visão dela mudou tudo. Então, assim, eu quero deixar aqui mais uma vez que todas as mães, realmente a fisioterapia visual muda. Não só a vida da criança, mas a vida de quem está em volta também. Do pai, da mãe, né? Dos avós, enfim, de todo mundo. Eu acho que realmente esse conhecimento eu levo para todo mundo que eu posso falar, né? Eu falo, porque a gente teve uma criança em casa que não foi cuidada, que no caso foi meu irmão, e agora veio a minha filha, né, por causa da síndrome. Assim, os dois não teve relação, a gente até perguntou os médicos, não teve relação nenhuma. E hoje nossa, toda criança, às vezes eu já olho e falo, olha, você já levou? Você já foi? Você já procurou?
Porque às vezes, não, mas procura opinião de outro médico, né? De um fisioterapeuta visual, que é diferente. Eles, não que o oftalmologista não faça, não é isso. Mas é porque, igual, você mesmo, médico, falou coisas pra mim que os oftalmologistas não falaram. Você fez coisas com a Rebeca que o oftalmologista... Então, assim, realmente, eu vi a importância, o tamanho da importância. E realmente você fez muita diferença na vida dela. Nossa Senhora. Eu fico tão feliz. Quando a criancinha, ó, enxerga a luz que faz assim, que eu olho pra cara da mãe, eu já vi pai fazer assim, eu tô vendo luz, gente, é feliz demais. É muito bom. Gleice, mas a gente agradece muito a mãe também. Porque a gente só consegue quando a família ajuda muito, quando é muito dedicada como você, como outras mães que eu tô vendo aqui presente, tá? E eu queria fazer uma perguntinha, porque a Rebeca tá com 6 anos, ela ainda está em fase de desenvolvimento visual. E eu acho que ela está sem estimulação visual, não tá? Tá. Tá dando prejuízo, não, porque ela não pode parar. Gente, o desenvolvimento da criança, o fundamental, o principal, vai até os 7, 8 anos de idade. Quando a criança tem um diagnóstico, quando ela precisou tratar, ela tem que acompanhar até essa idade, no mínimo, para ver se o desenvolvimento dela continua satisfatório. Por exemplo, a Rebeca, ela parou agora com 5 anos e pouco, 6, vai fazer 6, né? 5 anos. As atividades do pré começaram a ficar escassas, faltar profissional. Acho que quando eu saí de lá, ela continuou com o Marcelo, depois o Marcelo saiu. Aí o Lucimei saiu também de licença e ficou sem serviço quase, né? Ficou sobrecarregado. E eu acho que ela acabou ficando sem terapia, porque eu não voltei mais, né? E ela precisa continuar estimulando, porque ela estava com a visão boa para a idade de 5 anos. Ela precisa continuar estimulando até os 8 anos para garantir que o desenvolvimento visual dela está acontecendo. Então, ela parou, né, Grace? Como é que está agora? Regredindo. Ela está regredindo. Tá começando a regredir de novo. O estagma dela, ela não estava com estagma, ela não virava a cabeça para olhar, agora já voltou a virar a cabecinha para olhar. Dificuldade que tá. Já está com... Começou a ter dificuldade para onde? Começou também a dificuldade, porque antes ela não estava com dificuldade nem de perto e nem de longe. Agora ela tem que chegar bem próximo do objeto, daquilo que ela quer, para ela continuar vendo. Então, realmente está fazendo falta. Isso. Nós vamos conversar depois sobre isso, tá bom? Tá bom. Ela tem que com a gente. Se eu não conseguir no CRE, tem a minha amiga Carla lá no Sebrae, viu? E tem eu lá na minha clínica. Vai dar saudade, pelo menos, um pouquinho. E, gente, isso aí também eu fiz questão de deixar fazer essa pergunta, né? Eu já tinha conversado com a Gleice antes sobre isso. Não pode abandonar o tratamento. Rebeca ainda está com a visão muito funcional, ela faz tudo normalmente, a acuidade dela, se tiver caído um pouco, está bem próximo do normal, mas ela tem que estar evoluindo, tá? Se ela parar de desenvolver agora, chegar nos 7, 8 anos, com a visão que ela tem hoje, ela vai estar atrasada, certo? Então, abandonar a estimulação visual é um prejuízo, certinho? Realmente. Bom, Gleice, quero agradecer muito você ter vindo aqui. É muito bom ter uma mãe. Eu vou fazer outros convites. As mães aí que se habilitarem vai me dar uma alegria muito grande. A gente tem histórias muito bonitas para contar. Eu tenho muitos desafios, como o da Rebeca, que traz muita alegria para a gente. Trabalhei no CRE 7 anos. A equipe multidisciplinar é maravilhosa. A gente tem resultados que eu não conhecia antes de trabalhar no lugar daquele, né? Um exímio laboratório, muita coisa para a gente aprender junto com as mães e ver resultados maravilhosos junto com a equipe, com outros profissionais, né? Que a gente está ali atuando, a gente está ali estimulando, disparando estímulos e tem um profissional da área afim, da área responsável por aquilo para dar continuidade, né? A visão, ela é 85%, se eu não me engano, do desenvolvimento do indivíduo. Mas as atividades que a gente estimula, tem os especialistas para cuidar junto, por isso que a gente tem um desenvolvimento global, né? Então, eu agradeço também a todos os profissionais que cuidaram da Rebequinha junto comigo. Eu também quero agradecer. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que Eu agradeço, tenho foi um saudade. prazer, foi uma honra. Eu sou muito Obrigada. grata a Deus, muito grata por ter colocado você realmente, porque você, o Marcelo, né, todos ali que passaram, realmente fez muita diferença na vida da Rebeca. Muita diferença mesmo, muita. Então, eu sou Lidiane, muito grata. vocês também fazem na nossa, viu? A gente só tem, assim, êxitos, a gente tem esse orgulho, essa felicidade toda de ver uma reabilitação tão bonita assim, quando as mães fazem tudo isso, assim, colaboram, faz, briga, insiste com o marido, mostra que tem, vai lá e faz, né? Gente, muito Verdade. obrigada, meus colegas aí, Carolzinha. Isso mesmo, é o que eu acabei de falar. Família divina, vou querer você aqui. Dediane, outra mamãe muito fofa. A mãe do Ulisses, Amandinha. Isso aí, gente. Sheilinha, obrigada pelo prestígio. Muito obrigada, gente. Até a próxima, viu? Um abraço.